Os piores erros médicos da história. Casos chocantes. Erros médicos. 3 palavrinhas que ninguém quer ouvir, né? Ainda mais quando estamos cara a cara com um médico. A medicina, como qualquer outra profissão, está sujeita a falhas. Infelizmente, essas falhas podem ter consequências gravíssimas. Alguns erros são simples, quase banais, fáceis de corrigir. Mas outros, esses deixam marcas profundas, sequelas irreversíveis, tanto físicas quanto emocionais. Preparei este vídeo para conhecermos juntos alguns dos piores erros médicos já registrados. Gente, imagina só, você está internado, em estado grave, com um coágulo no cérebro. A única esperança é uma cirurgia de emergência, um procedimento delicado, arriscado, mas que pode te dar uma segunda chance. Você coloca toda a sua confiança, todas as suas esperanças, nas mãos daquela equipe médica. A cirurgia começa, tudo parece estar correndo bem, mas aí, no meio do procedimento, o silêncio da sala de cirurgia é quebrado por uma frase assustadora. Estamos operando o lado errado. Parece até roteiro de filme B, não é mesmo? Mas essa história aconteceu de verdade, em 2013, em um hospital nos Estados Unidos. O paciente, vítima de um erro imperdoável, sofreu danos neurológicos permanentes. Uma vida transformada para sempre por uma falha que poderia ter sido evitada com uma simples checagem prévia. Uma checagem básica, gente. Onde estava o protocolo? Cadê a dupla checagem, a confirmação dos dados do paciente, do procedimento a ser realizado? Infelizmente, isso acontece mais do que imaginamos. A resposta envolve falhas humanas, falta de comunicação, pressão por resultados, cansaço das equipes médicas. É preciso aprender com os erros, mesmo que sejam dolorosos, para que ninguém mais precise passar por isso. Se você já tomou algum remedinho na vida, sabe que a bula é aquele papel enorme, cheio de letras minúsculas, que a gente quase nunca lê com atenção, né? Mas a verdade é que, por trás daqueles termos técnicos todos, existe uma informação vital, a dosagem correta. Um comprimido a mais, um pouquinho de xarope além da conta, isso pode ter consequências desastrosas. E foi exatamente o que aconteceu com uma mulher de 39 anos no Canadá. Internada por causa de um problema renal, ela recebeu a prescrição de um analgésico para dor. Até aí, tudo normal. Mas na hora de administrar o medicamento, a enfermeira cometeu um erro fatal. Confundiu o remédio prescrito com outro, com nome e aparência parecidos. A paciente, fragilizada pela doença, não teve a menor chance. A reação ao medicamento errado foi fulminante, levando-a a óbito em questão de horas. Uma vida interrompida por um erro que poderia ter sido evitado com um pouco mais de atenção. O caso chocou a comunidade médica e serve de alerta para todos nós. Atenção à medicação é crucial. Conferir a dosagem, o nome do medicamento, o horário de administração, tudo isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Agora, tente imaginar a seguinte cena. Você está em um hospital, pronto para uma cirurgia complexa, uma amputação. A perna gravemente infeccionada precisa ser removida para salvar a sua vida. Você se despede de seus familiares, a equipe médica te leva para a sala de cirurgia. A anestesia faz efeito e você dorme. Horas depois, você acorda no quarto, ainda grogue, sentindo aquela dor fantasma do membro amputado. Mas, ao olhar para baixo, o horror, a perna amputada, a que estava infeccionada, ainda está lá. E a outra, a perna saudável, simplesmente sumiu. Parece mentira, né? Mas essa história aconteceu de verdade. Um erro grotesco que desafia a lógica, o bom senso, tudo o que aprendemos sobre medicina. Como, em nome de Deus, uma equipe médica em pleno centro cirúrgico confunde a perna a ser amputada? A resposta, mais uma vez, é uma sucessão de falhas. Falta de atenção, falha na comunicação, erro na identificação do paciente. É de dar medo, né? O paciente teve que lidar
com a dor física da amputação desnecessária e com o trauma psicológico de ter perdido um membro saudável por pura incompetência. A história da amputação da perna errada é um alerta gigante para a importância da identificação correta do paciente em todas as etapas do atendimento médico. Um dos maiores medos de quem precisa se submeter a uma cirurgia é, sem dúvida, a possibilidade de algo dar errado. E um dos erros mais assustadores, que parece coisa de filme de terror, é a ideia de um objeto cirúrgico ser esquecido dentro do corpo do paciente. Parece impossível, não é? Mas a triste realidade é que esse tipo de erro, por mais raro que seja, acontece com mais frequência do que a gente gostaria. Imagine a angústia de uma mulher que, após passar por uma cesariana, começa a sentir dores intensas, inexplicáveis, meses depois do parto, até que finalmente um exame de imagem revela a terrível verdade: uma pinça cirúrgica esquecida dentro do abdômen da paciente durante a cesariana. A pinça foi retirada, mas o trauma, as noites sem dormir, o medo de novas cirurgias, a sensação de ter sido violada, tudo isso ficou. A sensação de impotência, de saber que aquele sofrimento todo poderia ter sido evitado se a equipe médica tivesse seguido um protocolo básico de segurança. É revoltante. A história da pinça esquecida dentro da paciente é um lembrete brutal da importância da atenção aos detalhes e da comunicação clara entre os membros da equipe médica. Imagine receber a notícia de que você tem uma doença terminal, que seus dias estão contados. O choque, a descrença, a revolta, a dor da despedida. É uma situação extremamente difícil. Foi exatamente isso que aconteceu com um homem de 45 anos, na Inglaterra. Após uma bateria de exames, ele recebeu o diagnóstico cruel: doença terminal no fígado, apenas alguns meses de vida. A partir daquele momento, sua vida se resumiu a lidar com a dor física e emocional, a preparar sua família para sua partida, a viver cada dia como se fosse o último. Mas o destino, que às vezes prega cada peça, reservava uma surpresa para aquele homem. 6 meses depois, após novos exames, a notícia que ninguém esperava: ele havia sido diagnosticado erroneamente. Não tinha nenhuma doença terminal. Que alívio! Só que não. A alegria de saber que não iria morrer foi ofuscada pela revolta, pela indignação. Meses de angústia, de medo, de despedidas dolorosas, tudo em vão. O erro médico, embora não tivesse tirado sua vida, havia lhe roubado algo precioso: o tempo. A história do diagnóstico fatalmente incorreto é um alerta para a importância da cautela e da busca por uma segunda opinião médica. Os casos que vimos hoje, por mais chocantes que sejam, nos lembram de uma dura realidade. Erros médicos acontecem, e quando acontecem, as consequências podem ser devastadoras. Uma cirurgia no lugar errado, um medicamento trocado, um diagnóstico equivocado. Detalhes que podem mudar para sempre a vida de um paciente. É preciso quebrar o silêncio, falar abertamente sobre os erros médicos sem culpar ninguém, mas com o objetivo de aprender com cada falha. Fortalecer os protocolos de segurança, investir em treinamentos para as equipes médicas, melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde, tudo isso é essencial. A medicina é uma ciência humana e o ser humano é falível. Mas quando se trata de cuidar da saúde, de salvar vidas, a margem de erro precisa ser a menor possível.